dele, para não somente ouvirmos um pouco mais da sua voz, aprendermos um pouco mais da sua santa palavra. Ontem nós tivemos um culto, podemos dizer assim, evangelístico, né? Ontem foi um culto diferente, e os irmãos já sabem, né? Porque às vezes agimos desta forma. E quando tem nos visitantes, então precisamos trazer a palavra de uma forma evangelística, como uma base para que assim as pessoas possam compreender o que realmente temos crido. Não tem como você ensinar aos bebês, né? Não tem como você dar uma carne assada a um bebê, ou uma feijoada a um bebê. Daí então você tem que trazer lá desde o início, desde o princípio, como que é para a pessoa chegar e entender. Ele chegando a entender em que era a última era ali, ao mundo religioso, a era de Laodiceia, então ele vai entender aquilo que nós falamos. Depois destas coisas, então sobe aqui. Então ele vai entender o porquê nós estamos além da era da Laodiceia. Mas se ele não entender até o final aí da era de Laodiceia, como que ele vai entender que existe uma era após as eras, né? Acho que tem uma mensagem mais ou menos, que tem um tema assim, após as eras. Me veio agora só na cabeça, mas não lembro o tema. Não sei se os irmãos depois podem lembrar aí e me falar. Alguma coisa depois das eras, após as eras, alguma coisa assim. Tem um tema da mensagem. Não é coisas que hão de ser, não. É outra. É um outro tema. Na hora que eu ouvi, eu sei dizer, é esse aí. Mas é depois, após as eras. Então, assim, então, graças a Deus, nós temos uma igreja madura nisso e entende, né? Que quando nós mudamos para isso é o quadro, é porque tem uma necessidade aí, né? Tudo que nós falamos ontem, estávamos apenas, como diz, revivendo isso em nossos corações. Isso já não é mais uma novidade para nós. O tempo, como que Deus trabalhou através das eras, com cada mensageiro, né? A conclusão de toda coisa. Isso aí não é mais novidade para nós. Mas hoje nós queremos entrar num assunto que está numa mensagem: senhores, é este o tempo. E tem coisas aí que nós precisamos compreender. Precisamos compreender. Lógico que nós não vamos conseguir entender tudo, porque a totalidade da palavra, nós só vamos entender a totalidade da palavra quando esses corpos terrestres se desfizerem. Por quê? Porque na condição que ainda estamos, nós temos uma mente finita. Nós não conseguimos alcançar a mente infinita de Deus, por causa da dimensão em que nós estamos manifestados, por causa da dificuldade deste corpo. Porque se todos tivessem a habilidade de poder ter uma mente de Deus, então você seria um profeta de Deus. A diferença de um profeta para cada um de nós porque ele traz consigo as duas consciências juntas. Então ele tem o poder de ver essa dimensão e a outra dimensão. Não é o poder de ver, é Deus o agraciou com este dom, de ele poder ver algo além, aonde com as nossas mentes finitas não conseguimos ver. E aí vem um profeta, um homem dotado de Deus, este dom profético, em que ele pode ver. Eu acho que é o poderoso Deus desvelado depois, após as eras, alguma coisa assim. Bom, Renato, estou lembrando devagarzinho aqui. Se perguntar para o pastor Ailton lá com 76 anos, ele já te fala na hora. O homem é uma máquina ali. Mas ainda eu tenho essa dificuldade, mas vamos rompendo aí. O poderoso Deus desvelado após as eras, alguma coisa assim, mais ou menos. Então, com a nossa mente finita, nós só conseguimos alcançar um nível. Um nível. Agora, vou dar um exemplo aos irmãos, né? Vocês sabiam, quando o profeta diz que a era de Laodiceia seria uma era curta, qual foi a menor era? Sabem dizer qual foi a menor era? A era de Éfeso. Ela durou quantos anos? De 53 a 170, só diminui aí, 170 menos 50.
117 eras. Aqui nós vamos ler algo aqui onde o profeta disse que a era de Laodiceia, nós já lemos, né? Não é isso que eu vou. A era de Laodiceia seria uma era curta. E além de ser uma era curta, nós vamos ver dentro da mensagem aqui, o profeta disse que Deus envia um mensageiro no final da era. Se a era é uma era curta, e Deus envia um mensageiro no final da era, a era mais curta que foi a de Éfeso, 117 anos. Já findamos, né? Já findamos. 117 anos daria 1906, o início da era de Laodiceia. Eu não tinha pensado em fazer esse cálculo aqui. Vamos ver. Ó, 2023. Hã? 117. 117. Então, esse ano finalizaria o tempo destinado à era de Éfeso. Agora, vindo no princípio que Deus envia o profeta no final da era, então quando que essa era de Laodiceia pode ter terminado? Nós estamos conjecturando, nós estamos falando, nós vamos ler aqui, vocês vão ver o que nós vamos ler sobre isso, né? E é um assunto que nós vamos estar lendo aqui do que o profeta diz, para que assim nós possamos começar a compreender que tem muitas coisas além dentro da mensagem. Mas com a revelação que nós temos, ela terminou. Vocês estão me entendendo? O que nós trazemos essas coisas para aqueles que dizem, não, a era não terminou. Por isso aí o profeta veio na mensagem ouvir, mas agora vejo que nós estudamos, nós não estamos mais na era pentecostal. Como também nós vamos ver aqui, que o profeta fala de 2 sétimos anjos. Vocês já ouviram? Vocês já pararam nesse tema? 2 sétimos anjos. 2 sétimos anjos. E ele diz, um é terreno e o outro é celestial. Então, na nossa mente finita, nós só alcançamos um. Entender apenas um. Juntamos tudo e colocamos em um. Mas vem o profeta e diz, não, preste atenção aqui. Ele vem, denota-se um 7º anjo de Apocalipse 10. Esse é um anjo terreno. Mas o 7º anjo de 9:13 e de Apocalipse 11:15, ele é um celestial. Ele é um outro. Não vamos entender isso. Deus está aí na mensagem para nós. Agora, como que vamos entender isso? É mergulhando nos dentro da mensagem. Não é quando alguém vem e vem esmiuçar, eu vou provar para você isso aqui, que não, não. Cada um de nós temos, porque a revelação não se dá, se recebe. Então tem que haver um interesse da sua parte em buscar isso. Tem que haver um interesse. É aí onde os que têm voltado para trás, retornado para trás, têm encontrado uma pedra de tropeço aí. Não tem compreendido, se encaixa a mente. Porque até então juntava que tudo era o mesmo. E aí dá um pouco quando você entende que não é o mesmo, você diz, então, alguém falhou. Mas você não quer colocar a culpa em você, que você falhou porque você não estudou a mensagem corretamente. Aí você quer colocar dizendo, não, que o profeta falhou. Porque ele nos ensinou isso. Não, não, ele não nos ensinou isso. Se nós formos buscar pelo que ele nos ensinou, permanecer com o que ele disse, você vai encontrar ele mostrando isso. Amém? Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Vamos nos colocar de pé.
Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler, aparentemente, algo que não tem correlação, mas lá na frente vocês vão ver a correlação nisto. Mateus 3:11. São Mateus capítulo 3, versículo 11. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, queimará a palha com fogo que nunca se apagará. E então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? Nós já entendemos, o profeta nos explicou isso, né? Que era a palavra, Cristo indo ao profeta. Quem era o profeta? João. Quem era Jesus? A palavra. Mas João não entendeu. Mas eu careço, porque diz assim: se tu és a palavra, eu sou o profeta, eu preciso ser batizado é por ti. João disse: eu careço ser batizado por ti, que João sabia quem era ele. Eu careço ser batizado por ti, vens tu a mim? E Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me compraz. Amém. Senhor Deus, não deixe as escrituras abertas aí. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, por esta oportunidade que tem nos concedido de estarmos aqui na tua presença, numa manhã tão gloriosa como esta, para tão somente ouvirmos um pouco mais da sua santa palavra, compartilhar do conhecimento e aprender uns com os outros, através dessa escola, Pai. Cremos que tu estarás em nosso meio, tu já tens estado em nosso meio, porque temos te louvado, engrandecido o teu santo e poderoso nome, para que assim nós possamos ouvir e entender a tua palavra, os mistérios contidos nas Sagradas Escrituras. Obrigado, Pai. Abençoe a cada ajuntamento dos teus filhos que estão reunidos em diversos lugares, para assim como nós também de ti ouvir aquilo que cada um tem necessidade. Posso curar o enfermo, libertar o cativo, é a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. Eu pedi para que deixassem abertas as suas escrituras, porque aqui eu quero correlacionar três coisas. Três. Jesus, uma palavra, no versículo 16, né? 16, 17. E dentre esses dois versículos, eu quero mostrar três coisas aí. Três manifestações de um mesmo Deus. Nós já temos entendido. Aonde que é essas manifestações? Jesus. Amém? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso aí não tem dúvida alguma. 2, a pomba. O Espírito de Deus, e abriu-se os céus, e o Espírito de Deus veio descendo sobre ele como uma pomba. 2, o Espírito Santo. E 3, no céu. A palavra estava aqui, o Espírito descendo como pomba, e no céu o quê? O que no céu? Uma voz. Amém? Eu quero começar no raciocínio desta manhã com esses três pensamentos. Eu vou ler novamente.
E Jesus, porém, respondendo-lhe, versículo 15: deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, e outras traduções diz toda a Escritura. Porque Jesus, pondo-se aqui na terra como um cordeiro, um sacrifício, no Velho Testamento dizia que todo sacrifício tinha que ser limpo, tinha que ser lavado primeiro, purificado. E o batismo fazia parte daquilo. Então ele diz, convém que cumpramos a Escritura. Por quê? O que a Escritura diz? Que todo sacrifício tinha que ser purificado, tinha que ser lavado antes do sacrifício. Por isso Jesus precisou ser batizado. João não tinha entendido isso primeiro, porque João diz, eu preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim e diz, não se preocupe por agora. Por quê? Precisamos cumprir as Escrituras. Então, aí onde entra o nosso assunto. E sendo Jesus batizado, Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram-se os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. 2. E eis que uma voz dos céus, 3, dizia, este é meu filho amado, em quem me compraz. Como nós podemos entender isso? A Trindade diz que isso era 3, Pai, Filho e Espírito Santo. É assim que eles ensinam, não é? 3. Não entendendo que são, o profeta vem e nos explica, 3 manifestações de um único Deus. Amém? Não são 3 deuses, mas é 3 manifestações de um único Deus. Se você não conhece essa Escritura, por que estamos falando sobre isso? Porque se você não conhece, não tem o conhecimento disso, tem uma fé superficial, a pessoa vem e diz aqui, ó, mostra, olha aqui o raciocínio. Como você está dizendo que Jesus era um? Se a Bíblia diz que tem aqui, ó, Jesus estava aqui, o céu desceu como uma pomba o Espírito Santo, e aí uma voz lá do céu. Então são 3, não é 2. Não é 2 e nenhum. São 3. Mas ele não consegue entender a manifestação de um único Deus. Vamos pegar um outro exemplo? Vamos pegar um outro exemplo. Eu comecei a ler algumas coisas ali, e eu anotei algumas coisas, mas não vamos conseguir alcançar tudo, né? Tudo. Mas quando Moisés, lá no Velho Testamento, nós conhecemos essa história. Quando Deus determinou que Moisés descesse para libertar o povo de Israel, ele não diz, eu vou enviar o meu profeta. Ele falava sobre o libertador, que o libertador viria. Mas a Escritura diz assim, ouvi atentamente o clamor do meu povo, e então desci para libertá-los. Ouvi atentamente o clamor do meu povo, e então desci para libertá-los. Quem desceu? Quem desceu? Deus. Mas ele fez como? Através de quem? Através de Moisés. Nós entendemos que Deus se manifestou em 3 ali. Êxodo 3:8. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do Cananeu, do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. Deus, ele diz, eu desci. Mas Deus, para fazer a obra, ele precisou usar um corpo de carne. Então ali nós temos 3 manifestações de um mesmo Deus. Era Deus dos céus, através da coluna de fogo, durante a noite,
Deus no profeta. E quando o povo quis ouvir a Deus, não foi a nuvem que foi falar com eles. Quando nós citamos ontem. Não foi o profeta que foi falar com eles. Mas quando Deus mandou eles ir lá no pé do Monte Horebe, que desde lá ele falaria com eles, vocês conhecem essa escritura. E quando Deus começou a falar, o monte começou a fumegar, e a buzina começou a soar, e eles correram e disseram: Moisés, não, fale você com ele, então nós vamos ouvir. Fale você com ele, e nós vamos ouvir. Vamos pegar a escritura aqui. Quem tiver ali mais rápido. A do Monte Horebe. Onde Deus desceu para falar com Israel. E quando Deus começou a falar, e ali o monte começou a fumegar, né? E eu posso estar me equivocando no Monte Horebe. Qual foi o monte? Eu não tinha notado isso aqui. Êxodo 19, né? Sim. Não, mas aí eu quero falar do quando Deus chamou ao povo, que o povo pediu para que queriam ouvir Deus falar com eles. É uma escola mesmo, vamos. Monte Sinaí. Está aqui, ó. 19, 15. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis a mulher. Eles tinham que estar em jejum de tudo. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinaí fumegava. Horebe é onde Deus falou com Moisés, o primeiro encontro. Monte Horebe, onde o encontro da sarça ardente, foi no Monte Horebe. Então, onde Deus falou com o povo, foi no Monte Sinaí. E Moisés levou o povo para o arraial, fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinaí fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinaí, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu, e disse o Senhor a Moisés: desce, adverte ao povo que não ultrapasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. E então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinaí, porque tu nos tens advertido, dizendo: marca termos ao redor do monte, e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu, e Arão contigo. Os sacerdotes, porém,
e o povo não ultrapassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. E então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto. Ainda não será essa, porque depois, na sequência disso aqui, foi dado os 10 mandamentos. Isso. Ainda não é essa escritura, mas... Os irmãos encontram aí para me seguir o raciocínio aqui? Bom, Renato, procure para mim essa concordância da escritura, onde Moisés mandou o povo permanecer ali no pé do monte. Por favor. Para me seguir aqui no raciocínio. Então, irmãos, 3 coisas aconteceram aqui. 3 coisas aconteceram com Moisés, Deus falando, Deus manifestado numa nuvem, Deus manifestado no profeta. Nós vimos aqui Deus, Jesus, Deus manifestado em Jesus, Deus manifestado na pomba, o Espírito Santo, e Deus no céu falando. 3 manifestações de um único Deus. Por que eu trouxe este assunto? Porque quando nós vamos aqui a Apocalipse 10, o profeta nos mostra aí também. O profeta nos mostra aí 2 anjos em Apocalipse 10. Vamos ler aqui, onde que o profeta mostra-nos isto. Está aqui na mensagem: Senhores, é este o tempo. Na mensagem, Senhores, é este o tempo, você encontrar a escritura onde o povo pediu para que Deus falasse com eles. Senhores, é este o tempo, o profeta diz assim, parágrafo 203. Vocês se recordam da visão, cerca de 3 semanas atrás, onde eu estava parado no sol, pregando para a congregação? Eu estou usando a tradução de Goiânia. Senhores, é este o tempo, 203. No busca? No busca não tem. Não. 203? 203. Não bate, né? No busca? No busca ou no mesa a senhora está usando? O busca, né? É porque essa tradução aqui é de Goiânia. Então vai estar... Goiânia, o busca é utilizado. Senhor, é este o tempo? Vê que data que é, irmã. Se voltar para trás, ele parece. Eu gosto de 62, 30 de dezembro de 62. No busca aí vai estar uma diferença. Para os que gostam de acompanhar, já vou dar o parágrafo agora. Tem um meio aqui de você fazer. (237)
Vai dar 200 e... um pouquinho antes de 237 aí. Vocês se recordam, não bate mesmo não, no busca aqui tem um parágrafo e... Deixa eu ver se eu creio. 237 no busca é 204 na literatura. E é da mesma tradução. Então vai dar um 203 mais ou menos ali. Ele diz assim... 237. Um pouquinho antes. Vocês recordam da visão há cerca de 3 semanas atrás, onde eu estava parado no sol, pregando, vai estar bem no meio do versículo 236, isso. Pregando para a congregação. No domingo passado todos estiveram aqui. Muitos domingos. Vocês, pessoas aqui, obtêm as gravações e estão aqui quando são feitas. Vocês entendem essas coisas, porque agora só atingirei estes pontos. E observem, mesmo, cada pedaço disso que tem sido dito, tipifica exatamente isto. Então, essa deve ser a interpretação. Eu não sei, por isso é que estou dizendo, senhores, é isto? Eu creio, aqui no busca 237, parágrafo 237 no busca, no celular, né? E na literatura 204. Eu creio que o 7º anjo de Apocalipse 10 é o mensageiro da 7ª era da igreja de Apocalipse 3, 14. O 7º anjo de Apocalipse 10, ele é quem? O 7º anjo da 7ª era da igreja, de Apocalipse capítulo 3, 14. E é o anjo da igreja, o anjo que está na igreja de Laodiceia. Vocês estão me entendendo? Recordem. Agora, deixe-me ler. Vejam, onde eu posso ler. Agora, este era o 7º anjo. Mas nos dias da voz do 7º anjo, o 7º versículo, quando tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Agora, vocês notam, este era um anjo, e é o anjo da 7ª era da igreja, porquanto aqui diz que é o 7º anjo da 7ª era da igreja. Encontramos que, se desejarem ver quem, onde está o anjo, Apocalipse 3, 14, é o mesmo, 10, 7, 3, 14, é o anjo para a era de Laodiceia. Agora, vocês recordem quando isso foi dito lá, os anjos para as eras da igreja, e agora nisto concordará exatamente nesses 7 selos, sobre os quais viremos falar. E os 7 selos dos quais estamos tratando de falar quando chegarmos a este tempo, são os 7 selos escritos. E estes 7 selos, conforme vocês sabem, são exatamente a manifestação dos 7 anjos das 7 igrejas. O que são os 7 selos? São a manifestação dos 7 anjos das eras da igreja. Mas ali estão outros selos que estão na parte de trás do livro, fora da Bíblia. Outros selos. Notem, chegaremos a isso num momento. Agora, antes que comece isto, estão cansados? Gostaria de ficar de pé, mudar de posição? Agora ouçam atentamente. O 7º anjo de Apocalipse 10, 7 é o mensageiro da 7ª era da igreja. Vem, agora observe. Nos dias, agora observem aqui. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele começar a tocar a trombeta, se cumprirá os segredos de Deus. Bom, Renato escreveu aqui, o 7º anjo, revelando todos os mistérios. A mensagem da nossa biblioteca ali já foi lida por mim e o irmão Renato também. Agora,
Aqui o sétimo anjo está proclamando esta mensagem. Está proclamando a igreja de Laodiceia sua mensagem. Notem, seu tipo de mensagem. Agora, isso não era para o primeiro anjo. Isso não foi para ele, nem para o segundo anjo, nem para o terceiro, nem para o quarto, nem para o quinto, nem para o sexto, mas foi o sétimo anjo que teve esta classe de mensagem, que era, notem, seu tipo de mensagem, consumando todos os mistérios de Deus, que estão escritos no livro. O sétimo anjo está terminando todos os mistérios que têm permanecido como cabos soltos através dessas organizações e denominações. O sétimo anjo os reúne e consuma o mistério completo. Isto é o que a Bíblia diz. Consumará o mistério do livro escrito. Agora, vamos notar um pouco desses ministérios. Se vocês quiserem, anotem primeiro. Tomarei o que Scofield diz em Mateus 13. Se desejam anotar alguns deles, se você não tiver a Bíblia Scofield, você pode ler o que ele pensa que são alguns dos mistérios. Agora, no versículo, ele respondendo lhes diz: porque a vós vos é dado, aos discípulos, porque a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Não lhes é dado o quê? Conhecer os mistérios. Aqui está o mistério. Um mistério da Escritura. É uma verdade previamente oculta. Agora, divinamente revelada. Mas na qual, apesar de sua revelação, existe ainda um elemento sobrenatural a despeito da revelação. Os maiores mistérios e os grandes mistérios são: o mistério do reino dos céus. Este é aquele sobre o qual estamos falando agora. Mateus 13, 5 ao 11, 5 ao 15. Mateus 13, do 3 ao 15. O segundo mistério é o mistério da cegueira de Israel durante a presente era, com o contexto de Romanos 11, 25. O terceiro mistério é o mistério da transladação dos santos que estão vivendo no tempo final desta era. 1 Coríntios 15 e também 1 Tessalonicenses 4, versículo 14 ao 17. O quarto mistério, a igreja neotestamentária como um corpo formado de ambos, judeus e gentios. Efésios 3:11, Romanos 16:25 e também Efésios 9:19 e Colossenses 4:3. O quinto mistério é da igreja, como a noiva de Cristo, Efésios 5, 28 e 32. O sexto mistério é o do Cristo vivo, o mesmo ontem, hoje, pelos séculos, Gálatas 2:20, Hebreus 13:8 e muitos lugares como este. O sétimo mistério de Deus em Cristo, como a plenitude da divindade, encarnada, personificado, em quem toda a sabedoria divina e piedade é restaurada ao homem. O nono mistério é o mistério da iniquidade, encontrado em 2 Tessalonicenses, e assim sucessivamente. O décimo mistério é o das 7 estrelas de Apocalipse 1:20. Já temos passado através disso. As 7 estrelas são as 7 igrejas e os 7 mensageiros, e assim sucessivamente. 11º é o mistério da Babilônia, a prostituta de Apocalipse 17, 5 e 7. Esses são alguns dos mistérios que este anjo, o sétimo anjo de Apocalipse 3:14, o sétimo anjo da sétima era. Todos os mistérios, e os outros, posso dizer isto com reverência, e não me referindo a mim mesmo, mas me referindo ao anjo de Deus. A semente da serpente, isso tem sido um mistério oculto ao longo dos anos. A graça perfeitamente, não desgraça, mas a real e verdadeira graça. Nem tal como um inferno ardendo eternamente, você se queimará por milhões de anos, mas qualquer coisa que seja eterna não tem princípio nem fim,
e o inferno foi criado. Todos esses mistérios. O mistério do batismo do Espírito Santo sem sensação, mas a pessoa de Cristo efetuando em você as mesmas obras que ele fez. Tudo isso são os cabos soltos que foi deixado, que esse sétimo anjo viria revelando, mostrando. O mistério do batismo da água, onde o trinitarianismo extremo o tem trazido nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, e o mistério da divindade sendo cumprido no batismo em nome de Jesus Cristo, conforme o livro de Apocalipse, que a igreja neste tempo estava para receber. Estes são alguns dos mistérios. A coluna de fogo regressando, amém? Esta é a coisa que deve acontecer e a vemos. Como poderíamos continuar nomeando os mistérios? Vendo esta coluna que dirigiu aos filhos de Israel, a mesma que derrubou a Saulo no caminho de Damasco, e a mesma vindo com o mesmo poder e trazendo as mesmas coisas e revelando a mesma palavra, permanecendo palavra por palavra com a Bíblia. Tocar a trombeta significa a trombeta do Evangelho. E tocar uma trombeta na Bíblia significa preparar-se para uma guerra escriturística. Vocês estão anotando? Guerra escriturística. Se desejam anotar isto, 1 Coríntios 14, versículo 8, Paulo diz: se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? E se não tiver um som escriturístico, uma vindicação da palavra de Deus manifesta, como saberemos se este é o tempo do fim? Vocês lembram que nós falamos ontem? Tem que brilhar, provai, Paulo diz, provai e vê se os espíritos são de Deus. 1 de João 4:1. Mas amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Então tem que haver uma vindicação. Não é somente o profeta vir dizer: olha, Paulo foi o primeiro profeta, tal, e aqui, então essa é a minha revelação. Por que o profeta teve o cuidado de ir aos livros históricos? Então você veja que o profeta falava sobre os livros. Ele lia os livros históricos. Não é que os livros históricos deu a revelação para ele. Foi que os teólogos deram a revelação ao profeta, não. O profeta de Deus, ele recebe a revelação dos céus. Da mesma forma que Deus proveu a história de Israel através de livros, Deus também tem provido a história, guardado a história, registrado aí, né, do que aconteceu durante as eras. Então, quando o profeta lia algum livro, então hoje o levante que desse, não, porque o William Branham não aprendeu nada de Deus, ele aprendeu dos livros da história. Não. Eu acompanhei num debate de um pastor e disse: não, o teólogo lá, ele disse isso, e o William Branham veio e corrigiu, disse que o William Branham não conseguia pegar o que os teólogos disseram e se encaixar com a palavra. Por isso que quando a vista de livros, ele tinha prego o quê? Ele tinha pregado os 7 selos, ao que ele havia lido de livros. Se o profeta quisesse omitir isso, ele não dizia, dependendo de onde ele tinha buscado o entendimento para pregar os selos. Nós estamos falando de uma novidade aqui. O profeta pregou os selos antes de realmente os selos serem revelados. Está lá no livro dos selos, bem no início. Ele fala sobre isso. Eu havia pregado os selos conforme os adventistas. Tinha uma luzinha aqui, outra aqui, mas depois no final a coisa não se encaixava. Aí o anjo teve que vir e mostrar e revelar para ele o que significava cada selo, em cada determinado tempo e tal, e veio e desnudou tudo. E ele não tinha vergonha dele falar isso. Uma pessoa, quando quer ocultar alguma coisa, ele omite. Ele omite de onde ele leu aquilo. E o profeta não tinha esse problema. Eu gostaria de ler os livros que o profeta leu, mas eu não tenho isso para mim. Eu não sou um assíduo leitor de livros históricos. Eu leio mensagem. Me sinto bem em ler mensagem. Eu não, né, mas eu gostaria. Uma vez eu tentei, mas não vai. Você está me entendendo? Então, assim, tem muitos livros, Mártires de Fox, que ele falava, e tudo.
Mas, se eu for ler aquilo lá, com entendimento aí, sem a revelação profética, o que eu posso trazer? Eu posso tirar conclusões. Eu prefiro ficar com o que já está revelado para nós, que é o suficiente, né? O que estava lá no livro do Mártires de Fuchs que nós precisávamos, ele veio e trouxe e falou. Mas nada contra quem gosta de ler. Gosta de ler, pode ler, é bom, né? Mas vejam aqui, ó. Então veja, se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Se não tiver um som, se não tiver um som escriturístico, uma vindicação da palavra de Deus manifesta, como saberemos se é este o tempo do fim? Se dizem que eles creem que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, mas negam os seus sinais e maravilhas que o reino completo da natureza crê, e toda a igreja crê nele por meio disto, como saberemos como nos preparar? Surge alguém com um gráfico e logo aparece outro com outra coisa e traça tudo ao contrário deste outro. Alguém aparece e diz, isto é isso, regressando a isto. Outros têm escrito livros e coisas como essa, mas Deus vem no poder de sua ressurreição, e quem vai falar contra isso? Se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Ele faz o mesmo que Ele fez ontem, hoje e para sempre. Isto é o que este anjo deve fazer. Tomar esses mistérios, esses cabos soltos, que as pessoas gastam. Observe, se der um som incerto, não escriturístico, quem pode se preparar? Mas uma trombeta, notaram? Cada uma dessas eras, conforme eles disse acerca da igreja entrando, foi tocada uma trombeta e um selo se rompeu. E uma trombeta significa guerra. Se não der o som escriturístico, o que será isto? Mas deixe-me chamar isto à sua memória. Eu estou ouvindo criança brincar e ir para dentro. Mas deixe-me chamar isto à sua memória, não perca agora. Note, cada era da igreja teve seu mensageiro, sabemos disso. Paulo foi o primeiro mensageiro, e quando a primeira trombeta soou, foi solto o primeiro selo. Está escrito aqui, soou a primeira trombeta, primeiro selo. Primeira mensagem, primeiro selo. Isso não é novidade para nós, mas está aqui. Então, Paulo foi um selo. Ele diz que, senhores, que horas são? Paulo era o primeiro mensageiro, conforme encontramos. Que fez ele? Declarou guerra. Sobre o quê? Sobre a igreja ortodoxa, por não haver crido no sinal messiânico que Jesus havia produzido para eles. Claro, eles deveriam conhecê-lo, deveriam haver conhecido a ele. Recordem, Paulo veio no final da era. Todos os mensageiros vêm no final da era. É no tempo do fim, quando estas coisas são expostas. Então, como vamos entender? Se o mensageiro vem no final da era. O profeta veio, foi manifestado, trouxe a revelação. Por isso que o mensageiro era o mensageiro da sétima era, mas também era o mensageiro da onde? Tirando-nos de um, introduzindo-nos a outro. Por isso ele podia dizer, nós não estamos mais na era de Laodiceia, nós estamos na era de Pentecostes. O mundo corrompido está lá dentro da era de Pentecostes, na era pentecostal, mas nós estamos na era tardia, na era do entardecer, na era da noiva. Amém? Nós já lemos isto. A era da águia,
Não temos como estar dentro da era de Laodiceia, com seus dogmas, ali. Por que esta confusão, irmãos, de entender? É porque o profeta ele foi um mensageiro da sétima era também. Então ele tinha que trazer algo para a sétima era, mas como uma base para que ela pudesse tomar a decisão e seguir adiante. Quando o profeta trouxe aqui, mais uma coisa que eu não fico preparando o sermão, vou dando aquilo que vai aparecendo. Mas você veja só, o profeta, quando ele disse que o mensageiro desse tempo, ele estava representado em aquele servo de Abraão. Quem foi o servo de Abraão? Eliezer. E Eliezer foi quem? Aquele a quem foi buscar a esposa de Isaac. O profeta diz que o mensageiro da sétima era é como Eliezer. Ele veio buscar a esposa para Isaac. Agora, quando ele chegou próximo onde Isaac estava, com a esposa, ele disse: olha lá o seu marido. E saiu de cena. Ele não foi para a lua de mel com Isaac e com Rebeca. Ele era apenas um a quem vinha e mostrava um ao outro. Aí vem mensagem nascer do sol, o profeta diz: é Cristo. Para eles eu não digo não, mas para vocês eu digo: é Cristo. De juiz. Juiz. O irmão Marcelo está perguntando aqui: vai ter a oitava era? Não, irmão, não creio em oitava era. O oitavo dia, você sabe o que é o oitavo dia? O oitavo dia é a eternidade. Domingo é conhecido como o oitavo dia, não é? Só que o domingo é o primeiro dia. 7 castiçais, 7 estrelas, 7 espíritos a todas as eras. Agora, o que nós precisamos entender é que se Cristo está fora da era de Laodiceia, como você dentro da era de Laodiceia estaria com Cristo dentro de você? Não sei se o irmão Marcelo vai poder entender isso, porque ele fez a pergunta aqui no chat do grupo. Vai ter a oitava era? Muitos têm ensinado, eu vim de um segmento que cria numa oitava era. Pega para mim, tem as folhas em cima da minha mesa no escritório ali, que tem as pirâmides. Tá bem no centro da mesa assim, 2 folhas de sulfite. Eu ia trazer junto para cá e eu esqueci. Não, irmão Marcelo, eu não disse que a sétima era termina em 2023. Eu fiz uma correlação que a era curta, mais curta que nós tivemos, foi a era de Éfeso. A era de Éfeso, ela durou 117 anos. Fizemos o cálculo aqui, né? 117 anos, desde a era que iniciou a era de Laodiceia, então se daria 2023. Nós estamos dizendo que a era de Laodiceia duraria 2023, porque o profeta não disse quanto tempo. Ele só disse que a era de Laodiceia seria uma era curta. E quando acabamos de ler aqui, na mensagem Senhor, é este o tempo, ele diz que o mensageiro é enviado no final da era. Então a era já estava... Muitas vezes em relação ao cumprimento da promessa de Deus, muitas vezes acontece o que aconteceu com Israel. Era para Deus libertar Israel com 400 anos, mas só foi libertar com 440. O irmão Renato está dizendo aqui um paralelismo, né? Deus disse que o povo peregrinaria 400 anos, mas eles passaram mais 40 anos peregrinando no deserto, por causa da dureza do coração deles. Então nós precisamos tomar isso assim, esses paralelos. Mas o que eu quero, eu pedi a pergunta do irmão e foi bom. Aqui é uma escola dominicana, nós vamos interagindo. Aqui, a estatura de um varão perfeito, la estatura de um homem perfeito, né? Aí estamos vendo, vai dar para ver aqui. Aqui essa pirâmide, que nós entendemos aqui, olha, eu até escrevi aqui, o profeta foi elevado ao cume da montanha. Qual é o cume, o pico
Qual é o pico da pirâmide? Ó, não é o pico da pirâmide? Mas na era, a 7ª era é um amor fraternal. Né? Vem aqui, fé, virtude, ciência, temperança, paciência, amor fraternal. Amor de Deus? Amor ágape? Não, mas amor ágape é aqui em cima. Então veja aqui. A 7ª era, ela chega aqui, a era de Laodiceia. Mas o profeta diz, nós não estamos mais na era de Laodiceia. Agora, na mensagem que Senhores, é este o tempo, no parágrafo 142, tem um sonho de uma irmã, onde ela viu um sonho. Então, eu peguei só isso aqui para vocês entenderem. Qual é o cume da montanha? O pico da 7ª era aqui. Aqui, da pirâmide, né? Aqui há um espaço, a brecha. Mas aqui é o topo da pirâmide. Essa pedra de esquina. Quem é essa pedra de esquina? Cristo. A 7ª era chegou só até aqui. Elias. O profeta escreveu Elias. Mas o anjo veio lá e colocou Branham. Quando Apocalipse 4 diz sobe aqui, subir aonde? A pedra da coroa. Agora veja aqui, o cume da montanha, o pico. No 142 dessa mesma mensagem, só vou parar aqui um pouquinho, na mesma mensagem, 142, Senhores, é este o tempo? Ela disse, eu tive um sonho, 140, irmão Branham, a irmã Steph. Ela diz, sonhei que estava no oeste, e este é o 6º, e ela diz, sonhei que estava no oeste, e esta é uma região de elevações. E quando olhei no pé da colina, havia um verdadeiro ancião, com uma longa barba branca, e um lindo cabelo que lhe descia através de sua face. E estava coberto com um casaco branco, ou algo, uma vestidura, e o vento a levantava. Irmã Steph, creio que está correto. Irmão Branham citando o sonho que ela teve, né? E ela diz, me mantive aproximando, ele estava de pé no cume da montanha, olhando para o leste. E ela diz, eu gostaria de saber quem é este ancião. E ela se aproximou mais e mais perto. E quando estava mais perto, reconheceu quem era. Era o imortal profeta Elias, de pé ali observando o leste. Ela disse, quero vê-lo. Ela tinha uma necessidade. E correu colina acima. E ali caiu para falar com ele no nome de Elias. E disse que quando ela falou, ouviu uma voz dizer, o que você deseja, irmã Steph? E era eu. Seu sonho foi cumprido exatamente ali, irmã Steph. Porque fui a Louisville imediatamente depois disso. E você estava necessitando, e o que você estava necessitando era de oração. Veja que ela passou bem no hospital. E o sinal de que eu ia para o oeste foi que estava olhando para o leste, para meu rebanho. Onde ela viu esse ancião? No cume. Da 7ª era, irmão, da 7ª era da igreja, o único que pôde ser elevado acima foi o profeta. Deus não vai cobrar daqueles da 7ª era a revelação daqui de cima da pedra da coroa, porque eles não viveram para isso. Por isso que quando nós podemos olhar e ver a vinda do Senhor cumprindo, eles não podiam ver porque eles estavam na 7ª era, dentro da 7ª era. Vocês estão me entendendo? Não sei, eu posso
está fazendo confusão na cabeça de vocês. Mas aqui é interessante, ó. Eu estava olhando ontem isso aqui. Do cume. Subi aqui, sobe aqui, mostrar-te-ei. Aqui, a sétima era traz o quê? Qual é a virtude da sétima era? Amor fraternal. Mas aqui em cima é amor ágape. Terceira puxada. Não é um amor por conveniência. Se fosse um amor por conveniência, o profeta tinha matado aquele touro. Vocês lembram? Mas era um amor fraternal. Ele pôde subir aqui em cima. Essa pedra da coroa aqui, a era de Cristo. Vocês estão me entendendo? Algo grande aí. Que se nós não pararmos para a gente meditarmos, nós passa-nos por alto. Por quê? O que seria isso aqui no topo? Ele diz, no site 65, nós estamos no cume. Ele conta que aquela história quando saiu o decreto, né, da libertação dos escravos, nos Estados Unidos ali, a lei quando foi, dizia, amanhã no pôr do sol, no nascer do sol, todos estarão livres. E aí ele nos conta isso aí, que pela madrugada o povo começou a subir um monte, porque aquele conseguisse ver o pôr do sol, ele sabia que ele estava livre. Nós conhecemos isso, tivemos que juntar todas essas coisas. Entender o pôr do sol? Não, o nascer do sol. Por isso você toma uma mensagem ao nascer do sol, ele nos mostra sobre isso aí. O que nós vimos aí através do nascer do sol? A nossa libertação. O bom de jubileu, a saída fora. Sai fora disso. A sétima era foi a era do amor fraternal, amor por conveniências. Amor de irmão. Mas tinha uma pedra da coroa em cima, pedra de esquina, pedra que os edificadores rejeitaram, que a pedra é Cristo, a pedra angular. Então, quando você vê, aqui já não é mais um amor fraternal, é um amor ágape, um amor puro, um amor acima de todas as coisas. Por isso que se você tem um amor por conveniência, um amor fraternal, você nunca vai entender a terceira puxada. Porque a terceira puxada não traz isto. A terceira puxada não traz amor fraternal. O que traz amor fraternal é a era de Laodiceia. Por isso você vê na igreja. As igrejas defendem com unhas e dentes seus sistemas religiosos. Se pudesse, matava o outro. Não mata o outro porque estamos baixo de uma legislação. Se você matar o outro, você vai preso para a cadeia. Ele com medo de ir preso para a cadeia, então não vai matar o outro que fala contra a sua igreja. O amor por conveniência, amor fraternal. Mas estamos além disso. Amém? Não é? O profeta ele denominou aí. Por isso que tem que ter uma revelação para entender. Porque os 7, depois do 7 vem primeiro, volta novamente. Até o número nos dá, o número 8. O que é o 8? O 8 é infinito. Eternidade. Não tem fim o 8. Se você desenhar o 8, você fica ali, ó. Não tem fim. Mas o profeta vem e diz, isso volta ao princípio. Não sei se fiz me entender bem. Se tiver mais alguma dúvida sobre isso, depois pode mandar. É compartilhando para nós. E nós vamos, né, tentando nos ajudar um ao outro. Então, nos passou já o tempo. Notem, cada era da igreja teve seu mensageiro, sabemos disso. Paulo foi o primeiro mensageiro, e quando a primeira trombeta soou, foi solto o primeiro selo. Paulo era o primeiro mensageiro, conforme encontramos, que fez ele, declarou guerra. Sobre o quê? Sobre a igreja ortodoxa. Por não haver crido no sinal messiânico que Jesus havia produzido para eles. Claro, eles deveriam conhecê-lo, deveriam ter conhecido a ele. Recordem, Paulo veio no final da era. Todos os mensageiros vêm no final da era. É no tempo do fim quando estas coisas são
expostas. Paulo, conhecendo as Escrituras e sabendo que Jesus era o Messias, detonou aquelas sinagogas de lugar em lugar com as Escrituras e foi expulso de cada uma delas, até que finalmente ele sacudiu o pó de seus pés e se voltou aos gentios. Nós vamos finalizar aqui. Aqui no livro 226. Aí deu que parágrafo, irmão? 272 no busca. 272 no busca e aqui deu 226. Então, irmãos, o Senhor nos pediu, à noite nós podemos seguir nesse assunto. Tem mais algo aqui que eu gostaria de entrar. Feche teus olhos. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por nos ajudar nesta manhã, de uma forma descontraída, de uma forma como ensinamento, mas assim, muito revelador, muito ajudador para nós, onde compartilhamos um com o outro aquilo que temos recebido de tua parte, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Dai-nos um dia na tua presença, que nós possamos remoer isto que ouvimos nessa manhã, como a ovelha faz quando ela se alimenta. Depois ela remoe aquilo para extrair a vitamina que temos necessidade. Ajuda-nos, ó Pai, em todas as nossas dificuldades e necessidades. Que tu possa abençoar os nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet e aqueles que posteriormente estarão assistindo, ouvindo em seus lares. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos aqui comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Irmão Marlúcio dos Santos, irmão Aquenara, irmão Genair Teixeira, irmão Marcelo Estevam, irmã Maria José, de Alto Paraíso. Irmão Marlúcio dos Santos, Alto Paraíso, irmão Genair Teixeira, Montenegro, irmão Marcelo Estevam, Rio Grande do Sul. Então Deus abençoe todos os nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Para nós sempre é uma honra tê-los com cada um de vocês conosco. Nós vamos agradecer ao Senhor com louvor e após o louvor estaremos despedidos. E assim, no entardecer, estaremos novamente aqui para seguir alimentando nossas almas com sua santa palavra. Deus os abençoe em nome de Jesus. Nos mostra uma história de amor de Rebeca seguindo o mensageiro Eliezer. A noite chegou e na tenda ela entrou e se tornou esposa de Isaque. Isto foi apenas um tipo, uma sombra. E agora eu vejo a realidade em mim. A mensagem de Cristo me transformou, tem me feito ser um com Ele. Sua palavra está acima de tudo. Nada em minha vida tem maior valor. Me rendo a Ti, Jesus. Tu és meu Senhor, nada temerei, pois tua mão me tocou e estarás comigo até o fim. A cada palavra digo sim, amém.
contigo em perfeita harmonia. Tudo, ó Cristo, entrego a ti para que possas me governar. Ó meu Senhor, sonda-me se tem algo em minha vida contrário a ti. Então lance fora, pois quero expressar teus atributos, te representar. Sua palavra está acima de tudo. Nada em minha vida tem maior valor. Me rendo a ti, Jesus. Tu és meu Senhor, nada temerei, pois sua mão me tocou e estarás comigo até o fim. Tua vontade seja feita em mim, se me guiares no caminho, sempre vencerei. Saio da frente, podes tomar a liderança, meu Senhor e Rei. O que mais agrada no teu coração é a obediência completa à tua palavra. Deus quer habitar dentro de nós, para que em tudo possa liderar. Sua palavra está acima de tudo. Nada em minha vida tem maior valor. Me rendo a ti, Jesus. Tu és meu Senhor, nada temerei, pois sua mão me tocou e estarás comigo até o fim. Sua palavra está acima de tudo. Nada em minha vida tem maior valor. Me rendo a ti, Jesus. Tu és meu Senhor, nada temerei, pois sua mão me tocou e estarás comigo até o fim. Sua palavra está acima de tudo. Nada em minha vida tem maior valor. Me rendo a ti, Jesus. Tu és meu Senhor, nada temerei, pois sua mão me tocou e estarás comigo até o fim. Pois sua mão me tocou e estarás comigo